Mais um final de semana tenso no Brasil, meus queridos. Jair Messias Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Como assim, Fábio? Encerrou ontem o prazo de entrega da sua defesa, mas tudo leva a crer que, apesar das justificativas, pode acontecer deles trocarem a prisão de Bolsonaro, que hoje é uma prisão domiciliar, por uma prisão preventiva em regime fechado. Essa semana nós noticiamos que a Polícia Federal já tem uma cela preparada caso determinem a prisão de Jair Messias Bolsonaro. É uma cela especial, tem mesinha, tem televisão, tem isso, tem aquilo, porque segundo a Polícia Federal, né, na verdade segundo a lei, né, o presidente merece uma sala confortável. Ai, ai, ai. A gente vai falar sobre isso. Eu falei aqui nos programas. Cadê o Lindenberg que não pediu a prisão do Bolsonaro ainda? Vocês se lembram? Ai, Fábio, pra que você foi falar isso? Porque, como é que eu vou dizer aqui pra vocês? É tão óbvio que eles iriam fazer isso, né? E fizeram. O Lindenberg já pediu a prisão do Bolsonaro. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero começar essa parte, né? Quero começar esse momento do vídeo dizendo o seguinte: o delegado que indiciou Bolsonaro já trabalhou para deputado do PT. Itauan Pereira, ele atuou no gabinete de Léo Brito, que é do Acre, na Câmara. Presta atenção, meus queridos. A matéria que está aí na tela com você é da revista Oeste, tá? E eu quero dar um destaque aqui, deixar bem grandão aqui para você, pelo menos, né, aqui a headline, o título, você acompanhar comigo. E eu vou deixar bem grandão aqui para você, beleza? Enquanto isso, se você puder colaborar com o meu canal, tem o Pix na tela para você ajudar o Aborda Notícias. E outra, se você puder também, se inscreva no canal e deixe um comentário aí, escreva agora 03. É o código para que eu possa saber que você está bem no início desse vídeo acompanhando o programa. Na tela, e eu vou decorrer aqui para você. O delegado da Polícia Federal, Itauan de Oliveira Pereira, responsável pelo relatório que indiciou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, tem passagem anterior pela Câmara dos Deputados, onde atuou em cargo comissionado no gabinete de um parlamentar do PT. Eu acho que pior do que ser um parlamentar do PT é ser um assessor de um parlamentar do PT, né, gente? De acordo com os registros administrativos da própria Câmara, lá em 2015, Itauan foi nomeado para exercer função no gabinete do deputado Léo Brito, do PT do Acre. A informação foi publicada pelo portal Cláudio Dantas e também confirmada pela Oeste. Itauan permaneceu vinculado ao gabinete até 2019, quando ingressou na Polícia Federal. Antes, havia estagiado em escritórios de advocacias em Brasília e também no Acre, além de cursar especialização em processo legislativo na própria Câmara dos Deputados. O delegado também aparece entre as testemunhas arroladas no processo que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. O coronel da reserva, Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, é réu na ação do curso no Supremo Tribunal Federal, incluiu 23 nomes em sua lista de defesa. Entre eles está Itauan. Olha só, minha gente. Olha o que está acontecendo aqui no nosso Brasil. O delegado, tá, que apresentou um relatório que indiciou Bolsonaro no novo processo, num novo inquérito, tá? Ele foi assessor de um deputado do PT, minha gente. Fala pra mim, meus queridos. Tá tudo bem nesse país, gente? Você imagina que essa matéria, Eduardo Bolsonaro deve ter juntado essa matéria
e já anexado, né, nas suas denúncias ao Donald Trump. Ele já deve ter traduzido isso daqui para o inglês e já anexado aí ao governo dos Estados Unidos. E para mim não é nenhum tipo de ameaça à soberania brasileira, não. O que, acima de tudo, minha gente, independente se vem sanções dos Estados Unidos, independente do que vier ao Brasil, dessa guerra comercial ou não comercial, eu fico pensando, meus queridos, como os americanos estão nos enxergando. Como a União Europeia está nos enxergando. A nossa moral, ela está lá embaixo, não é isso? Ela está lá embaixo. Donald Trump enfiando sanções para todo mundo aqui no Brasil, vindo pessoalmente com a sua força armada combater o crime organizado da América Latina. A América Latina inclui Brasil. Você sabe muito bem que o maior território da América Latina é o Brasil, sobretudo da América do Sul. Aí você imagina como outras nações olham pra gente. E principalmente em cima disso daqui, ó. Olha aí. Lindenberg perde a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. Eu havia falado isso daqui, gente. Não é porque eu sou mago. Não, eu tô mergulhado nisso daqui 24 horas por dia, tá bem? Eu só paro de respirar política quando eu durmo e às vezes ainda sonho com esse trem ainda, tá? E às vezes ainda tem uns estalos de madrugada, tá bem? Não ouço vozes não, é que às vezes você, na madrugada você tá refletindo, conecta um assunto no outro, lembra de uma matéria ela que saiu lá atrás. Eu até falei aqui, ó, cadê o Lindenberg que ainda não pediu a prisão do Bolsonaro? Não que eu tava querendo isso, mas já apareceu, olha só. Porque o que acontece, gente? É um tripé. Vou tirar aqui, olha pra mim, é um tripé. Como assim, Fábio? Lindenberg denuncia, PGR acata a denúncia e envia para o Supremo Tribunal Federal, que vem cá e determina a prisão. Tá sendo desse jeito. É um tripé. Não é? É um tripé. Inclusive, parlamentares aí chegaram até denunciar o Lindenberg como um agente da ditadura. Tá? Segundo os parlamentares de oposição. Então, segundo a matéria aqui da revista Oeste, o Lindenberg pediu a prisão preventiva de Bolsonaro. No pedido, o líder do PT da Câmara alega que há risco de fuga do território nacional. Engraçado, Bolsonaro está fugindo desde quando deixou a presidência. Aquele período que ele foi para os Estados Unidos para descansar, para relaxar a cabeça, fugir dos problemas aqui que não são mais, ou que não eram mais problemas dele, tá? Você imagina que Bolsonaro já é tratado como fujão desde então. O cara foi, ficou, voltou, nunca mais deixou o Brasil. Às vezes que ele se ausentou do país, a posse do Milei, ele informou Alexandre de Moraes que estaria indo na Venezuela. A Argentina para a posse de Javier Milei. Todas as vezes que ele deixou o Brasil, ele acabou compartilhando a informação. Obviamente, depois ele ficou proibido, né? Não pôde ir na posse do Trump, não pôde participar de eventos da direita, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, enfim. Então, meus queridos, o que acontece? É mais um momento de tensão, porque, além do pedido de prisão preventiva de Bolsonaro, a ideia é o quê? É tirar a tornozeleira, tirar a prisão domiciliar e converter em prisão fechada, segundo eles, de forma preventiva. Aí a preventiva, eles vão renovando, né? Vão renovando e vão mantendo a pessoa presa. E aí, meus queridos, vou falar um negócio aqui pra você, tá? Além, como eu tava falando, além do Lindenberg, existe uma outra situação. O próprio Alexandre de Moraes disse que após
venceu ontem, né, sexta-feira, na parte da noite, após a manifestação da defesa de Bolsonaro, eles iriam, ou o Alexandre, né, iria querer ouvir o PGR. Então, ele determinou 48 horas, venceu sexta-feira às 8 da noite, 8 e pouquinho. Após isso, ele vai enviar a resposta dos advogados de Bolsonaro e ouvir a opinião do PGR. Olha que eu vou falar um negócio pra você, já aconteceu, desse PGR, a opinião dele não valer de nada. É assim como também já aconteceu da opinião dele ser acatada assim, ó. Mas a opinião não era assim, quando a opinião dele não valeu de nada, também não era assim, não, pode prender, e o Alexandre falou, não prendo. Não, era não prenda, e o Alexandre prendo, tá? A manifestação dele era, solta o Crezão, e o Alexandre cruzou os braços, nem sei quem é Clezão, tá bem? Parecer do PGR era, solta o Clezão. Mas engraçado, se o PGR falar, prende o Bolsonaro, presta atenção, a gente vai continuar nesse assunto. Defesa de Bolsonaro entrega resposta a Moraes e nega plano de fuga. Alô, Lindbergh, seu vagabundo, olha isso. Moraes tinha dado 48 horas para que a defesa de Bolsonaro explicasse suposto plano de fuga. Advogados negaram que o ex-presidente pediu asilo. Vamos caminhando aqui para frente? Vamos lá. Enquanto isso, você vai dando seu like, vai comentando 12. Tô com você, Fabio. Tô com você, gordinho. Nesse ponto do vídeo é 12. Não é nenhum número partido, nada disso. Comente 12 e ajude o Aborda Notícias deixando a sua opinião sobre tudo isso. Ou digite aqui Força Bolsonaro. 12. Força Bolsonaro. Bora lá, meus queridos. 12. Força Bolsonaro. Olha aí o que eu tô falando aqui pra você, ó. É mais um final de semana tenso. Mensagens reforçam o risco de prisão preventiva de Bolsonaro, avalia Moraes. Segundo o jornal, ex-presidente é acusado de descumprir medidas cautelares e até cogitar fuga para a América Latina. Isso é o que estão dizendo aí, beleza? Vamos então aqui à informação para você que está ligado, curtindo aqui o Aborda Notícias. Já estou aqui no Alexandre de Moraes, tem um vídeo do Lindbergh, mas eu acho que eu nem vou colocar esse vídeo do Lindbergh, porque eu não quero que você passe mal, tá bem? Ou passe raiva. Mensagens que a Polícia Federal incluiu no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta coação contra o Supremo Tribunal Federal contém, segundo o ministro Alexandre de Moraes, elementos que poderiam justificar a sua prisão preventiva em cela da Polícia Federal, aquela que a Polícia Federal já reservou, tá? Os diálogos envolvem contatos de Bolsonaro com parlamentares, um advogado norte-americano e militantes de manifestações. Na sexta-feira, dia 22, Moraes esperava receber esclarecimentos da defesa do ex-presidente sobre os fatos em que, em sua avaliação, configuram descumprimento de restrições já impostas, diz o jornal A Gazeta do Povo. Depois, a Procuradoria-Geral da República será ouvida antes da decisão final. Só trazendo à luz aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Eles ainda vão ouvir a tal da opinião do PGR. Mais um final de semana tenso no Brasil, tá? Envio, aqui ó, a defesa de Bolsonaro justifica envio de 300 mensagens. O WhatsApp não é rede social. Advogados de Bolsonaro afirmam ao STF que o uso do aplicativo não descumpre restrição imposta por Alexandre de Moraes. E meus queridos,
Eu acabei de perguntar aqui à inteligência artificial. O WhatsApp é classificado principalmente como um aplicativo de mensagens instantânea, ou seja, uma mensageria. Em alguns contextos também pode ser considerado uma rede social, tá? Em alguns contextos. Foi criado para a troca de mensagens privadas, texto, áudio, vídeo e chamadas. O foco não é expor perfis publicamente, nem criar conteúdo para audiência ampla, como no Facebook, Instagram ou TikTok. Só aqui já resume que não é uma rede, né? Mas só que, por que alguns consideram rede social? Permite criação de grupos e comunidades que reúnem muitas pessoas. Tem status semelhantes ao do Stories do Instagram, facilita a formação de rede de contatos e a circulação de informação em massa. Tecnicamente, é um aplicativo de mensagem. Na prática, social. Pode ser visto como uma rede social, porque conecta pessoas em rede e permite interações coletivas. Então, meus queridos, seguindo esse raciocínio, né, que a inteligência artificial me mostrou, pode ser que a justificativa da defesa de Jair Messias Bolsonaro não tenha nenhum valor para Alexandre de Moraes, né? E vocês sabem muito bem que ele nem precisa, né, de dado técnico para isso, depende da sua vontade. Ele acha que não, é uma rede social será. Embora, como eu estava dizendo aqui, tenha lá grupos, né? Tenha lá os stories, comunidades, que é uma espécie de grupo que junta um monte de grupo, muita gente, grupos, e tem também, não é grupos, né? Tem um outro nome, gente. Tem um grupo do WhatsApp e tem um outro lá que é um grupo fechado, né? Deixa eu ver aqui o nome. Peraí, deixa eu ver se eu não consigo ver agora. Tá bem. Então tá aí, meus queridos. A defesa do Bolsonaro justifica que envio de 300 mensagens através do WhatsApp. O WhatsApp não é rede social. Como eu disse para você, ele pode ser encarado como redes sociais. Se de repente, tá bom? Se de repente o Alexandre de Moraes seguir esse raciocínio aí da inteligência artificial de que sim, o WhatsApp é uma rede social, o Jair Bolsonaro vai ser considerado que ele descumpriu medidas cautelares. E da última vez que, segundo o Alexandre, ele teria descumprido medidas cautelares, o Alexandre disse que demorou um tempinho para dar uma resposta e diz que na próxima prenderia o Bolsonaro. Vocês se lembram muito bem, tá? Então, meus queridos, em cima disso e de outras situações que eu estou dizendo para você. Infelizmente, aí Messias Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. É um final de semana tenso no Brasil. Presta atenção aqui. O indiciamento do Bolsonaro, segundo a revista Oeste, pegou a defesa de Bolsonaro de surpresa. Indiciamento da PF surpreende a defesa de Bolsonaro. Advogados do ex-presidente divulgaram nota destacando que pretendem esclarecer os fatos. Esperemos, tá bem, que tudo seja resolvido da melhor maneira possível e que não haja a prisão do Bolsonaro. Eu tenho uma teoria comigo que eles não irão prender Bolsonaro, tá? A minha teoria, eu vou tirar aqui, a minha teoria é que esse negócio de colocar a tornozeleira no Bolsonaro, esse negócio de determinar a prisão domiciliar, uma espécie de teste, apesar que, segundo a Polícia Federal, e como eu disse para vocês, vai depender do que o Alexandre entender, do que o PGR entender, Bolsonaro não está passando no teste, tá? Digamos assim. Então, meus queridos, o que acontece? A gente tem, tá bom, essa situação e é terrível, meus queridos, quando a gente vai lidar com Alexandre de Moraes, não é isso? Principalmente, meus queridos, uma situação aonde o próprio Bolsonaro já disse isso.
contra Alexandre de Moraes, a gente não perde nenhuma. A gente não tem como ganhar uma únicazinha vez. O próprio Bolsonaro disse isso. Que sempre perde para o Alexandre. E realmente, vocês sabem muito bem de como estão as coisas no Brasil. Nós estamos vivendo um estado de exceção, não um estado de direito. Infelizmente. Tá? Continue orando, continue enviando bons pensamentos e, acima de tudo, desejando força ao Bolsonaro. Defesa de Bolsonaro pede que Moraes revogue a prisão domiciliar. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o último dia 4 de agosto, após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. E agora, segundo a Polícia Federal, Bolsonaro está descumprindo novamente medidas cautelares. A defesa já disse que não descumpriu medidas cautelares, porque o WhatsApp não é rede social. Agora vai depender da interpretação de Alexandre de Moraes. A defesa de Jair pediu que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal revogue a sua prisão domiciliar. A solicitação consta na resposta enviada pelo ex-advogado do ex-capitão do Exército à corte nesta sexta-feira, portanto ontem, dia 22, com explicações de uma recente investigação da Polícia Federal sobre a suposta coação e tentativa de abolição violenta, abolição do Estado Democrático de Direito. No contexto, há uma minuta de pedido de asilo que seria enviado por Bolsonaro a Javier Milei, presidente da Argentina. Após negar a acusação da Polícia Federal, a defesa de Bolsonaro solicitou que a prisão domiciliar seja revogada. Razão pela qual, prestados os esclarecimentos solicitados, aproveita-se para requerer a reconsideração no que toca à decisão que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, é o que escreveram os advogados do ex-presidente. A gente tem uma manifestação aqui do Valdemar da Costa Neto e eu confesso para vocês que dá medo às vezes de ouvir o Valdemar, né? Olha só o que o Valdemar diz. Prisão de Bolsonaro é humilhação, diz Valdemar da Costa Neto. O dirigente do PL também diz que o ex-presidente ainda não definiu quem apoiará na disputa presidencial de 26. Aqui é que eu digo, né? Até esses dias o Valdemar estava dizendo, não, o candidato é o Bolsonaro. Não tem esse negócio de outro não, o candidato é Bolsonaro. Agora, ele já está falando que o Bolsonaro ainda não definiu quem irá apoiar em 2026. Estou falando para você que quando o assunto é Braga Neto, chega a dar medo da gente ouvir, da gente comentar. Não é isso? Durante a participação na abertura do 24º Fórum Empresarial do LIDE, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, dia 22, o presidente do Partido Liberal PL, Valdemar da Costa Neto, disse que a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro é uma humilhação. A humilhação que estão impondo ao nosso partido e ao presidente Bolsonaro tem o destruído pessoalmente, afirmou Valdemar. Cada dia é um acontecimento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a prisão do ex-presidente no início deste mês. Em novo relatório, a Polícia Federal diz que o ex-presidente e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro teriam buscado influenciar autoridades dos Estados Unidos a adotarem sanções contra o Brasil, em função do processo conduzido pelo STF. A Polícia Federal também fez menção, a gente já falou sobre isso, né? O tal da minuta, agora é minuta, né? Deve ser chamado de quê? Minuta da fuga? Era minuta do golpe, agora é o quê? Minuta da fuga? Cada uma que me aparece, viu? Presta atenção, meus queridos. Deixa eu ver, aqui. Quem tá dando destaque? Space Liberdade. Vamos reagir. Urgente. Advogado de Bolsonaro disse que asilo na Argentina foi sugestão e que o ex-presidente descartou. Alguém mandou para ele o pedido de asilo em fevereiro de 2024. Podia ter ido, mas não foi. Ele não quis.
não estava em prisão domiciliar, nem muito menos tinha tornozeleira. Eu falei isso daqui milhares de vezes, gente. Não milhares, né? Mas já falei muitas das vezes isso daqui. Você que me acompanha todos os dias, quando eu falo isso, você deve se lembrar. A Edneia, o Edson, a Sandra, deve se recordar, são os nossos moderadores, estão sempre por aqui, e você, que eu falei isso já. Se um dia o Bolsonaro quisesse fugir, ele não iria para os Estados Unidos. Colocaram a tornozeleira eletrônica nele com medo dele ir para os Estados Unidos da América. E, meus queridos, se o Bolsonaro quisesse, eu não vou dizer fugir, mas buscar um asilo, não é exílio, também é asilo. Qual a diferença, Fábio? Exílio é quando o país te expulsa. Asilo é quando você busca o asilo. Resumidamente, para você entender. Exílio é quando um país te expulsa. Tá? É quando um país te expulsa. Asilo é quando você busca isso. E aí, meus queridos, o que acontece? Você imagina a seguinte situação. Se o Bolsonaro quisesse, eu falei isso, ó, ir para a Argentina, ele teria pedido isso daqui, ó, há muito tempo, estaria trabalhando com o Milei, não sei até onde a Constituição argentina permite isso, mas se não fosse trabalhar na área pública, poderia trabalhar no setor privado, enfim, a depender das leis daquele país. Mas, meus queridos, por quê? Em se tratando de Argentina, está mais próximo. Que raios o Bolsonaro iria fazer lá para os Estados Unidos para ficar longe da família? Aqui na Argentina ele conseguiria isso. Com certeza, se ele tivesse mandado aquele pedido de asilo, ele teria o asilo fornecido pela Argentina. Então agora o que acontece? O advogado de Bolsonaro diz que asilo na Argentina foi sugestão e que ex-presidente descartou. Ô, gente, outra coisa, tá? Que eu quero falar aqui para vocês. Tá bem? Encontraram agora no carro do Bolsonaro, um dos carros do Bolsonaro, encontraram uma anotação, gente, em cima da delação do Mauro Cid. Parece que ninguém tem o que fazer nesse país. Quando eu vi essa matéria, eu falei, não, as pessoas não estão divulgando isso, não estão perdendo tempo com isso, não. Resumidamente aqui para você. Bolsonaro pegou uma anotação, tá? Uma folha, e fez anotações em cima do que o Mauro Cid falou. Entrega de dinheiro do Braga Neto, tantos mil. Reunião dos generais tal dia. Mauro Cid disse isso. Cid disse aquilo. E tá todo mundo falando de uma imundícia, de um papel como esse aqui, é um guardanapo, né? Mas um papel, não sei que papel que é, que o Bolsonaro escreveu. Sabe quando você vai numa palestra e você anota os principais temas? Um papel como esse. Aí você tem a imprensa para uma programação. Eu sei que é caro. Se eu for falar para você a quantidade de equipamento que tem aqui no meu estúdio simples, o valor monetário desses equipamentos, você não acredita. Tem gente que faz com um celular de R$2.000. O importante é o conteúdo, né? Eu gosto de ter os equipamentos, tudo certinho. Eu aperto um botão, entra uma vinheta, eu aperto o outro, acontece isso, no outro acontece aquilo, enfim. É para facilitar o meu trabalho, tá bem? Você imagina um estúdio de televisão, jornalistas ganhando R$300.000 por mês para ficarem falando que encontraram um papel no carro do Bolsonaro com anotações. Rascunho! Eu tô comentando aqui. Só que diferente de mim, o pessoal fica lá 3 dias conversando sobre isso, gastando tempo, estourando. Eu tô nem aí com esses empresários. Eu quero que falha tudo. Não vai falir, porque são
financiados pelo sistema, por empresários que gostam de tudo isso, que patrocinam, por empresários que querem vender. Cuidado, hein, ao vender para petista que fica assistindo essas televisão 24 horas. Cuidado com petista, viu? Aí eu fico pensando, minha gente, rapaz, o Bolsonaro é o cara. Você me desculpa, tá? Mas Bolsonaro é o cara. O Obama errou quando disse que Lula era o cara. O cara é o Bolsonaro. Você me desculpa a expressão? Se encontrarem um papel higiênico que o Bolsonaro usou, tá? Não vou fazer você passar por essa cena não, tá? Pra limpar, né, o cantinho da boca. Eles vão querer avaliar o que o Bolsonaro comeu. Pizza? Ele não pode comer pizza. Bolsonaro não pode comer pizza. Ele é doente, ele tem problema nos intestinos aí, nos estrombos. Não pode comer pizza. Caracas, meu. É sério mesmo, Brasil. Rapaz, falar do Bolsonaro engaja, não é? Dá audiência pra televisão, dá audiência na internet. Esses dias eu vi uma página, ela dizendo o seguinte. Pegou um vídeo do Bolsonaro, ó. Bolsonaro magro, parecendo que tinha levado uma surra. Né? Um zóio desse tamanho, o Bolsonaro falando e sentando a madeira. E a página dizendo o seguinte: tiraram a voz do nosso capitão. Eu estou eu não me lembro se é 28 dias, enfim. Eu sei que era mais de 20, menos de 30. Postando o vídeo do Bolsonaro todos os dias. Já que tiraram o poder de fala dele, eu vou falar por ele. Sim, você não ouviu errado, não. A página está postando conteúdo do Bolsonaro todo santo dia. Já que o Bolsonaro não pode postar, eu posso. E aí eu fico pensando que as emissoras, sem o Bolsonaro se movimentando para lá e para cá, sem o Bolsonaro comendo pastel na feira, sem o Bolsonaro dando entrevista na rádio e xingando e falando abobrinha e sentando a madeira daqui e a cacetada de lá, acabou. Acabou, os jornalistas podem voltar para casa, o YouTube pode desligar, ou vamos falar de receita de bolo, não é? Porque sem o Bolsonaro não dá, né? Televisão, Polícia Federal fica sem trabalho, Alexandre de Moraes irá entrar numa belíssima de uma depressão. Eu fico pensando quando prenderem o Bolsonaro. Aí acabou, né? A Globo pode dispensar os jornalistas, Alexandre de Moraes pode pedir aposento, né? Pode procurar uma ilha lá pra Cuba, que pariu, e vai pra lá. Acabou. Acabou o PT, não tem mais nada o que fazer, cumpriu-se a missão, sabe? Pode pendurar a chuteira, tá tudo certo. Resolveu. Partidos de centrão aí lançam um candidato da centro-direita, da direita, de sapatênis, e tá tudo certo. Aí o Brasil entra em paz, o ministro vai nascer até cabelo na cabeça dele, não vai ter mais nada pra preocupar. E tá tudo certo. Mas as emissoras de televisão vão falir, o rádio vai falir, né? Ai, minha gente. Pela madrugada, viu? Pelo amor de Deus. Vamos dando sequência, então? Olha aqui, só pra constar, tá bem? Jurista afirma que relatório da Polícia Federal contra Bolsonaro carece de provas. Como tudo nesta vida, né? Como tudo nesta vida, como tudo que apresentaram contra o Bolsonaro, desde a tal acusação do golpe. O relatório da Polícia Federal usado para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo contém narrativas sem suporte fático para sustentar os crimes apontados, como coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
A conclusão é de Vera Chimin, advogada constitucionalista e mestre em Direito Público pela FGV. Conforme Vera, não há elementos que comprovem a acusação segundo a qual Eduardo influenciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a adotar sanções contra o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Parabéns a Vera, só que olha para mim. Se a Vera fosse uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a Vera pensaria como? É igual muita gente da direita fica alegre quando aquele ex-ministro Marco Aurélio Melo se manifesta. Não, porque o que aconteceu no Brasil não é um golpe. Não, porque isso, porque aquilo, a direita... Ei! Olha pra mim. Eu pergunto pra você, Marco Antônio Melo. Não pro Marco Antônio, eu pergunto pra você que tá me acompanhando. Se Marco Antônio Melo fosse ministro da Suprema Corte, pensaria como ele pensa agora? Se manifestaria como ele se manifesta agora? Aqui, ó. Nunca. Cooperativismo. Estaria mergulhado na mesma. Nós temos uma voz dissidente e a outra meia voz. Mas uma voz dissidente no STF, que eu vou até falar sobre ele daqui a pouquinho. E se eu fosse você, não perdia esse vídeo, esse programa, por nada, assista até o final. Tá? Assista, veja até o final. Tá bem? E aí, meus queridos, o que que acontece? O que que a gente tem? Tá? Sabe, tem umas coisas que a direita comemora. Eu sou de direita, sou conservador, sou cristão, tá bem? Mas tem umas coisas que a direita faz que me deixa meio, tá bem? Eu tenho esse direito de concordar e não concordar. Se fosse pra mim vir aqui bater continência pra todo mundo, tava tudo certo, não precisava eu estar aqui. Eu não vim aqui, pronto, acabou, não é? Mas às vezes tem umas coisas que a gente precisa falar. E sobre o Marco, né, o ministro, é uma das críticas que eu tenho. Às vezes a direita solta fogos, como as falas dele, mas devolve ele pro STF pra você ver. Devolve ele. Deixe ele mergulhado lá no meio pra ver. Coloque ele um mês. Sabe assim, o ministro precisa tirar férias, vamos chamar o Marco Antônio Melo. É isso, né, Marco Antônio Melo? Marco Aurélio, sei lá. É Marco Aurélio, né? É Marco Aurélio Melo, né? Acho que é isso. Vamos chamar o Marco Aurélio Melo de volta para tirar férias. Vamos colocar ele no... Suponhamos, Gilmar Mendes precisa tirar 30 dias de férias. Coloca ele lá dentro para tu ver. Coloca ele lá dentro do STF. Segurança, carros, lagosta, uísque, não sei se ele bebe, não sei se ele gosta de lagosta, mas até massagem, tá bem? Acho que eu vou virar ministro para receber massagem. Ó, massagem. Fisioterapeuta, né? Contrataram aí com uma grana lascada. Coloque ele lá dentro. Coloque ele lá dentro e me falem depois. Me falem depois. Só faça isso para vocês verem. Tá bem? Presta atenção. Presta atenção. Tá na tela. Coloca na tela, minha filha. Dá trabalho para fazer. Aí está ele. Quem é ele, Fábio? Quem é ele? O nome dele, Eduardo Talhaferro. Eduardo Talhaferro. Quem é ele? Ex-assessor. Ex-assessor. De quem? Alexandre de Moraes. A reportagem da CNN. PGR denuncia Eduardo Tagliaferro
ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Foi denunciado agora, tá bem? E a gente vai destacando para você. Talhaferro foi denunciado pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução da investigação e infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Meu, que doideira! Que loucura nós estamos vivendo, meu. O que o Eduardo Talhaferro tá usando de violência para abolir o Estado Democrático de Direito? Cara, eu já falei 500 vezes aqui. Parece que o Estado Democrático de Direito é um cristalzinho. Qualquer borra-botas aí, me desculpe que eu vou falar, quebra o Estado Democrático de Direito e plá, catapimba. O cara com meia dúzia de seguidores quebra o Estado Democrático de Direito. Só que, meus queridos, olha pra mim. Ex-assessor de Bolsonaro denuncia o Bolsonaro. Toda a mídia, toda a imprensa. Pá! Nossa, não acredito que o Bolsonaro fez isso. Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes. Meus queridos, eu vou até dar um zoom aqui, né? Parecendo o Boris Casoy. É uma vergonha. Presta atenção. Num país sério, a imprensa ia chamar esse cara e falar o quê? O ministro fez isso, fez aquilo outro? Conta pra gente aí, cê é doido? É verdade uma coisa dessa? Não. De jeito nenhum. Outra coisa, o cara teve que, sumir do Brasil. Segundo ele, cadeia é pouco. Ele poderia até ser morto. Olhem pra mim. Vamos pensar como eles pensam. Se um dia aparecer um juiz, não estou dizendo isso, tá bom? Que exista. Se um dia aparecer um juiz que usa a Suprema Corte para poder se vingar de rivais, para poder condenar pessoas inocentes, se um dia este juiz cometer algo de errado, ninguém pode denunciar? Se aparecer alguém para denunciar, ao invés do ministro ser investigado, ao invés do ministro entrar, sofrer denúncia da PGR, quem sofre é o denunciante, é o mensageiro? É sério, gente, isso? É sério mesmo que esse é o nosso Brasil? Ah, mas o cara tá vazando coisas sigilosas. É sério. Então, num Brasil, se um dia isso acontecer, o ministro tá usando de forma errada o cargo dele, se um funcionário denunciar, quem se lasca é o funcionário. O Brasil é isso mesmo que eu tô ouvindo? Fala pra mim. Então, se um dia o Brasil tiver um juiz da Suprema Corte errante, quem denunciá-lo toma no rabo. É isso? Na tela, o próprio Talhaferro. Vamos ouvi-lo. Tudo bom? Então, um pouco desaparecido aí, resolvi voltar para explicar um pouco mais sobre como estão as coisas. Bora lá. O último vídeo que eu postei é referente ao processo do qual Alexandre de Moraes, de ofício, move contra mim, né? Pediu a instauração do inquérito lá, tudo, policial federal, para sobre a apuração do vazamento de dados, né? Reparem que a celeridade com a qual esse processo corre, anda, é gigante, é tamanha. Quisera o STF ter essa mesma agilidade, essa mesma voracidade para resolver todos os processos que lá estão parados e engavetados, processos que estão há meses, há anos e até há décadas, de pessoas que de fato precisam de uma solução do Supremo Tribunal Federal. Então é uma vergonha como o Supremo Tribunal Federal age em desfavor
das pessoas que eles intitulam seus inimigos. Que eles intitulam como Jair Messias Bolsonaro, como eu, como Alan dos Santos, como Constantino, como Figueiredo, agora como Silas Malafaia, como Daniel Silveira, como todos os outros que estão, entre aspas, nas mãos de Alexandre de Moraes. Mas a gente não vai desistir, a gente não vai afrouxar a corda, não é com isso, dessa forma que ele está agindo, que nós vamos ter medo, tá? Em relação à matéria, que era para ter saído ontem, vocês têm que perceber que é muito claro a atitude dele. Vamos fazer um cronograma, uma linha do tempo aí. Quando ano passado saiu a Vaza Toga, ele fez o quê? Moveu um processo contra mim, expôs tudo e a mídia deu foco nisso. Agora, em abril desse ano, um pouco antes, o Eustáquio fez aquela coisa absurda e Moraes fez o quê? Movimentou o processo e colocaram tudo para frente. A Polícia Federal passou para o Ministério Público para que não tivesse uma denúncia. Então foi uma coisa para ofuscar. Novamente, quando teve a Lei Magnitsky e eu entrei no programa do Alan dos Santos, mais uma vez, no ato de covardia, ele começou a movimentar meu processo com celeridade, como vocês viram. Não se contentando com isso, teve aí o vazamento, teve a entrega das certidões do pessoal de 8 de janeiro, para que alguma coisa acontecesse. Nada aconteceu, o Senado está parado, tá? E com isso, naquele mesmo dia, Moraes fez o quê? Moraes pegou e colocou a tornozeleira em Alexandre de Moraes com o intuito de tirar o foco das denúncias e partir para Bolsonaro, porque todo mundo sabe que a imprensa e as pessoas vão dar mais foco ao Bolsonaro. Nessa mesma semana, fizemos mais ataque nas mídias e o que ele fez? Prisão domiciliar de Bolsonaro, impedindo que ele tivesse contato até com a família. Bom, nós ficamos de dar a notícia na quinta-feira, que foi ontem, e o que ele novamente fez pior, atuou contra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia e Alan dos Santos, tá? O que ele fez? Todas as ações que vocês já viram e que estão correndo aí. O que acontece com isso? Mais uma vez o foco é tirado das denúncias que viriam para poder ficar em cima do que ele colocou. E vazou dados de todo mundo, expôs pessoas, expôs conversas, totalmente desnecessário. Bom, essa é a estratégia, essa é a tática de Alexandre de Moraes. A emissora, diante disso, o que ela fez? Segurou a matéria, óbvio, porque era a gente jogar uma matéria no ar que ia perder totalmente a visibilidade. Ela está programando uma nova data, não está só nela, está em mais 2 emissoras de stand-by. Quando uma publicar, as outras vão publicar na sequência, entendeu? E nós não vamos desistir. Só que dessa vez a gente não vai dar data, não vai dar hora, não vai dar nada. Vai ser de surpresa para ele aprender. E observem que quando essas matérias forem ao ar, ele vai tomar alguma atitude. Vai prender alguém, vai colocar uma busca e apreensão, vai fazer alguma coisa, porque esse é o jeito que ele tem de tentar ofuscar as denúncias que estão contra ele. Ele tem medo, e nós vamos continuar denunciando. E vamos a mais, vamos falar de Cristina, de Capitão Wellington, de Levi, de Gisele, de Jefferson, que trabalha com ele no STF, do Rodrigo, que foi um juiz. Vamos falar de todo mundo que está no Supremo Tribunal Federal, que atuou e atua com ele, porque ninguém vai ficar impune diante de tanta covardia que foi cometida. Obrigado, conto com vocês, vamos à luta. Meus queridos, como eu estava falando para você, né? Você não tem noção do quanto eu acho que o Brasil inteiro, né, para se falar a verdade, aguarda ansiosamente aí pela matéria que o tal Eduardo Taliaferro promete, né, que vai vir aí explodindo tudo. Conforme eu estava falando aqui pra você. Ai, gente. É o Brasil que a gente conhece, né? Aqui o poste mija no cachorro mesmo e acabou. Aqui o poste mija e acabou. Na tela do Aborda Notícias, vou destacar para você: advogado de Trump sofre ameaças depois de ter dados vazados pelo STF. Martim de Luca virou alvo do Supremo por trocar mensagens com Bolsonaro. Não pode? E o cara agora tá sofrendo ameaças. Sabe o que é isso? Mais bomba. Mais bomba. E agora estão mexendo com o advogado do Trump. Aí vem mais treta aí, tá bem? Minha gente, o negócio tá bem longe de acabar.
Não é? Parece que não vai acabar bem, não. Me parece que não vai acabar bem. Vamos então aqui, para você que está ligado aqui comigo, olha só, o cara tá sofrendo ameaças depois de ter os dados vazados pelo STF. E aí, o STF vai ser responsável por isso? Ou não? Não vai ser, não? Estados Unidos reagem à ameaça de Moraes contra bancos brasileiros. A embaixada em Brasília defende sanções da Lei Magnitsky, critica ministro e cobra posicionamento do governo Lula. Ih, rapaz! Ai. Daqui a pouco eu vou falar, tá? Daqui a pouco eu vou falar que é o seguinte, tá? O ministro, até o cartão Elo, ele não vai poder ter. Tem uma cláusula lá no cartão Elo que pessoas sancionadas por outros países... Acabou. Não pode. Não pode. Presta atenção. Para você que está ligado aqui comigo. Era outra informação, né? Deixa eu tirar aqui, já vou entrar nessa, tá bem? Presta atenção. Segundo o Oeste, Moraes usa evento de Dória para mandar recado aos ministros do STF. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, afirmou Moraes, sem citar os colegas. Só que, meus queridos, o portal Metrópolis também está destacando, tá? Que após o André Mendonça, a voz dissidente, lá no STF, pedir a autocontenção do judiciário, olha só, Moraes critica pedidos por contenção da justiça, entendeu? Primeiro falou o André Mendonça falou, quero pedir uma autocontenção do judiciário. Beleza? Sabe o que aconteceu? Veio o Alexandre de Moraes na sequência e criticou pedidos por contenção. Minha gente, esse Alexandre não tá pra brincadeira não, tá? Na tela do Abordo Notícias, para você ligado aqui comigo. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Pediu a autocontenção. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário. Olha isso, se gente. Acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que eles precisam se autoconter. Olha isso. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem
o direito de ser chamado judiciário. Tá aí o corte apresentado pelo portal Metrópolis. E aí, meus queridos, tá vendo? O André Mendonça falou, o Alexandre desfalou, assim, ó. Rapidamente. Mas rapidamente mesmo. No mesmo evento. Tá bem? No mesmo evento. Parabéns, André Mendonça. Parabéns pela atuação. Tá? Alexandre de Moraes é isso mesmo. Vai pra cima do senhor mesmo. Já mandou até investigar. Segundo alguns aí, foi o próprio Xande que mandou investigar, né? Minha gente, para você ligado aqui, presta atenção, olha que bonito. Após o Alexandre de Moraes ter os seus cartões de créditos cancelados, tá? O Banco do Brasil, tá vendo aqui? Banco do Brasil e o Xande. O Banco do Brasil ofereceu um novo cartão para ele, o Elo. Faz o Elo, Alexandre, faz o Elo. Porém, meus queridos, olha o que se descobriram aqui. Não adianta fazer o Elo. Não adianta fazer o Elo. O Elo também é magnisticado. Cartão brasileiro Elo proíbe uso de quem é punido pela lei Magnitsky. Não adiantou, Alexandre. Né? Aqui, ó. Não adiantou, Xande. O negócio pegou pro seu lado mesmo e com gosto. Meus queridos, situações complicadas, né, que o Alexandre tá vivendo. Cartão brasileiro Elo proíbe o uso de quem é punido pela lei Magnitsky. Eu não sei se é fofoca, tá? Não sei. Mas dizem as boas ou as más ou as boas línguas desse país que o Alexandre estava usando uma conta, sei lá, fazendo pix, do tal do Charita, que parece que trabalha no escritório da mulher dele, né? Se o Charita for o que eu tô pensando, esse cara já foi candidato, já foi político, não me lembro, tá? No estado de São Paulo. Mas, meus queridos, não vai sobrar nem o cartão Elo. E olha que a gente vem tratando isso daqui há alguns dias e estávamos até dizendo, né, que o Elo poderia ser a salvação do Xande, mas não, tá? Pastor Silas Malafaia, presta atenção. Ele acabou de pedir, eita Deus, botão errado, aqui ó. Malafaia pede a Moraes devolução do passaporte. Não sou fujão. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, portanto ontem, o pastor Malafaia afirma não ter medo da prisão nem do Alexandre. Ô pastor, vem na humildezinha, pastor. Vem na moralzinha, pastor. O pastor também já quer o passaporte dele, já explode tudo também, né? Malafaia tem paciência não, né? Não, eu quero o meu passaporte, devolve meu passaporte, se não devolve também vai se lascar, né? Já manda logo. Não sou fujão, não tenho medo de Alexandre, não tenho medo de ninguém. Já sapeca logo, né? O Alexandre, vem na moralzinha, rapaz. Eu fico pensando, o Malafaia, lembra quando o Bolsonaro, não, eu queria até chamar você para ser o meu vice, meu ministro, né? Ninguém prestou atenção nisso, né? Que o Bolsonaro também chamou o Moraes para ser o ministro dele, né? Ele não estava olhando para o Moraes e falando, ô meu ministro, não. Ele disse o seguinte, né? Você quer ser meu vice? Meu ministro, né? Rapaz, se fosse o Malafaia dá tapa na mesa, meu vice é o cacete, né? Que ele gosta de falar cacete, né? Meu vice é o cacete, rapaz, vem aqui, ó, me condenar, me condena aqui. Bolsonaro. É por isso que o Bolsonaro é o Bolsonaro, né? E o Malafaia é o Malafaia. Porque se o Bolsonaro fosse ser como o Malafaia queria, Bolsonaro tava preso, ó.
talvez estava nem vivo mais. Porque pelo Malafaia, sabe? Malafaia já chamou ele de frouxo, já quebrou o pau, né? E agora eu até vi um áudio desses áudios que vazaram, onde o Bolsonaro diz, né? Ô Malafaia, se eu fosse esse cara bravo que você tá falando, eu não resolvo nada, rapaz. Tenho falado com o ministro, tenho falado com isso, falado com aquilo outro. Se eu fosse esse cara bravo, e você quer que eu seja aí, eu não resolvo nada, não. Até nisso eu admiro o Bolsonaro. Muitos aí criticaram, porque era pro Bolsonaro ter ficado bravo lá no julgamento. Pra quê? Pra sair de lá preso, algemado, condenado, já ali? Sai fora, meu. Engraçado, né, gente? Que tem gente. Olha pro que eu vou falar aqui pra você. Política é engraçada pra caramba, né? Às vezes eu faço isso. Tem gente que está atrás de uma câmera, igual eu tô aqui, ou na frente de uma câmera, né? Na frente de um microfone, e entende mais do que o Bolsonaro, que tem. Quantos advogados ele tem? 4 ou 5 advogados. O Brasil, né, o Estado brasileiro paga para ele. Ele tem seguranças. Obviamente seguranças não apitam, né? Mas ele tem assessores. Ele tem advogados caros. E às vezes a gente entende mais do que eles, né? Não, porque se eu fosse o Bolsonaro, eu tinha brigado com o Alexandre de Moraes, jamais tinha convidado ele para ser o meu ministro, eu não tinha chegado na humildezinha como o Bolsonaro chegou, eu tinha dado tapa na mesa, eu tinha quebrado o STF todo. E a gente acha que uma galera ali que vive em torno do Bolsonaro, assessores, corpo jurídico, né, são seus advogados, não entendem nada. Quem entende é a gente, né? Já vi tanto babaca falando isso aí, né? Um deles foi aquele 38ão. Não, rapaz, era pro Bolsonaro ter falado, solta todo mundo e me prende. Olha, onde a justiça vai fazer isso? Onde a justiça vai fazer isso? Solta todo mundo e me prende. Vocês não querem eu? Então me prenda. Tô aqui, solta todo mundo e prende eu. Olha. Uns babacas que acham que sabem mais do que os advogados do Bolsonaro. No caso do Lula é um pouco diferente. O Lula tem lá o corpo jurídico dele, os assessores, mas ninguém entende nada. Só pode, né? Porque o Brasil só afundando, né? Rapaz, olha pra mim, o mais engraçado no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, que o Lula tá sendo poupado de tudo, né? Você já percebeu? Tu já percebeu? Até as sanções dos Estados Unidos pouparam o Lula. Não é pelo Lula não, é pelo Bolsonaro. É pelo julgamento, não é pela relação do Lula com o Trump, não. Você percebeu? Aí, meus queridos, ninguém tá falando do Brasil afundando, né, economicamente. Ninguém fala mais do Brasil, não. O importante agora é saber as magníficas da vida, se o Bolsonaro vai ser preso ou não. É desse jeito. Mas é assim mesmo, né, que funcionam as coisas. Não é? A gente sabe que uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Para você ligado no Abordo Notícias, bem-vindos a bordo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência maravilhosa. Fico muito feliz em ter você por aqui. Se possível for, se isso não for estragar a nossa amizade, porque tem gente que não gosta, né? Ah, não, ele pede Pix, não gosto de canal que pede Pix. Então você abre um canal e toca o barco aí sozinho, tá? Aí depois você me fala, passar uns 2 meses você vai falar assim, rapaz, eu acho que eu vou pedir um Pix, né? Porque comigo foi assim, né? No começo tinha Pix, não. Aí depois, né? Não desse canal, né? Mas diga assim, quando eu comecei aqui no TubeTube, não tinha Pix, não. Não pedi Pix, não, deixa isso quieto. Aí depois, meu filho, quando você vê que você precisa aí, a banda, aliás, né? Você precisa, eu falei banda, né? Tô louco. Você precisa, né, continuar tocando o barco e você precisa dessa ajuda, tá? Ou desiste, como muitos já fizeram.
Se por um acaso você quiser ajudar o canal e fortalecer o meu programa, ele existe aqui para isso, tá bom? Não tá aqui de enfeite, não. Esse Pix aqui, você contribui e ajuda o meu canal. Chegou até esse momento, comenta 105, para que eu possa saber depois, quando eu for ver os comentários, que você chegou até esse ponto. 105. Comente aí, gente, 105, e nos ajude aqui no Abordo Notícias com um Pix de qualquer valor. Se inscreva, ative as notificações e é sempre bom estar com você.